Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Você Pode. Aqui você pode tudo, desde que você queira encontrar a sua chave para você despertar. Então, nesse episódio hoje, a gente vai falar sobre uma das coisas que a gente sentiu muito que é importante a gente falar, sobre a Grande Fraternidade Branca. A Grande Fraternidade Branca traz para a gente a possibilidade da gente entender o poder do dia que a gente nasceu. Então, uma das coisas que a gente tem dificuldade de entender, e saindo um pouco dessa energia tradicional religiosa, é sobre o campo de energia que cada pessoa nasce, né? Então, eu nasci no dia 13 de março, Gabi nasceu que dia? 1º de agosto. 21 de setembro, guardem essa data. No dia 21 de setembro. Mas que dia da semana isso representa? Então, eu nasci na quarta-feira, e o Gabi nasceu... Na segunda-feira. E a Márcia? Eu nasci no domingo. Nasceu no domingo. Cada dia da semana, a gente tem um mentor. Uma das coisas que as pessoas mais perguntam é, quando elas começam no autodescobrimento de si com a espiritualidade, é, quem são meus mestres? Quem são? Essa é uma pergunta que todo mundo tem, todo mundo quer saber, né? E uma das coisas que eu sempre aconselho é, que dia da semana você nasceu? Dali a gente vai saber. Mestres, deusas, anjos, arcanjos, arcangelinas. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Cada dia da semana, a gente tem um campo energético. Então, hoje, a gente vai falar... esse campo energético, né? O campo energético na segunda-feira, nós temos um vórtex de energia, um campo energético. Na terça, quarta, quinta. E cada dia da semana representa a sua intuição, o seu propósito, um dos canais do seu propósito de estar no planeta Terra. Eu posso colocar, para a gente entender melhor, seria dentro desse campo energético, o ser humano trabalha alguma coisa dentro dele? Sim. Mais ou menos isso. E na verdade são as características de cada um. Características. Né? As características de Boa. cada um. E todos nós temos todas as características. Nós, na verdade, a gente é regido por um raio, mas a gente tem características de todos eles, porque todos eles se complementam, né? Inclusive dentro dos estudos da Grande Fraternidade Branca, a gente sempre tem 3 raios, né? O nosso raio desafio, que no meu caso é o raio azul. O raio que a gente nasce, como energia primordial, que a gente falava, né, no último podcast sobre a energia de Jesus Cristo, que no meu é o raio amarelo, e o raio que eu venho nesse momento, como a Ana Paula Benítez Klein, que é o raio branco. Então, como tu falou, a gente caminha por todos os raios. A gente se desenvolve em todos os raios. Mas as características do raio, né, de nascimento, eles são mais... Os principais para agora, principais, né? E a gente se identifica muito com eles, né? Com cada um deles. A gente já fica assim, tá, mas eu tenho esse mentor? Tem. E a gente apresenta essas características em coisas muito sutis que a gente faz, né? Então a gente se identifica bastante. Esse podcast eu acho que vocês vão aprender muito sobre si mesmo e sobre esses seus guias também. Eu quando comecei a aprender sobre os raios da Grande Fraternidade Branca, eu não tinha conhecimento nenhum. Então, quando eu era criança, no ensino fundamental, quando a gente começou a fazer desenhos geométricos, foi me apresentado um desenho geométrico, que era o desenho de Serapis Bey. Não sabia que esse desenho era o desenho de Serapis Bey. Simplesmente disseram que era um desenho geométrico. E eu tive a intuição de colocar esse desenho embaixo da minha cama. E ele ficou quase uma década, eu não tirava aquele desenho. Quando eu completei 30 anos, e eu comecei a entrar no mundo do autoconhecimento, quando me foi apresentado, na minha formatura, que sou formada em administração e bacharelado, eu me formo de branco.
que é o raio da quarta-feira. Quando eu fui estudar, eu tomei um choque, porque ali, e eu sempre fui muito São Tomé, né? Eu sempre precisei ver para crer. Aquelas informações vieram para mim ter certeza absoluta que eu era desse raio nesta vida. Então, hoje a gente vai falar muito sobre isso, né? Então vamos pegar aqui o exemplo, e pelo conhecimento da Ana sobre a fraternidade, o que é a fraternidade branca? Eu ia fazer a mesma pergunta. Como é que a gente pode iniciar a fraternidade isso? branca? Tem como é que se diz? Não é podcast, um vídeo, que depois eu vou procurar aqui e vou falar, que o Laércio Fonseca fala sobre a Grande Fraternidade Branca. Depois eu vou falar bem certinho para vocês também buscarem. As pessoas precisam entender que a história de Jesus ou a história de todo o planeta Terra, como esse todo, ele não tem uma equipe ou uma pessoa, por exemplo, a gente estava falando de Jesus, que é o coordenador. Dentro do grande cosmos universal, a nossa galáxia, ela tem uns regentes, que são, então, a Grande Fraternidade Branca. A Grande Fraternidade Branca, ela tem um objetivo de cuidar quem entra dentro do planeta Terra. Então, é através da Grande Fraternidade Branca, em reunião com esta equipe de seres, de mentores, que eles decidem junto com a gente quais são os melhores caminhos para que eu possa me desenvolver. Então, o objetivo da Grande Fraternidade Branca é fazer com que a gente venha se desenvolver com as nossas habilidades de alma, de várias outras caminhadas. Mas o que vocês acham que a Grande Fraternidade Branca é também? Para complementar. Pode ir, Márcia. Para mim, né, é um estudo que eu ainda busco, que eu ainda faço, mas como tu disse, quando a gente falava de Jesus, que ele é o regente planetário, é como se, que nem o Gabi diz, como se fosse uma empresa. A gente precisa de alguns cargos, né, para reger e para comandar essa orquestra toda. E os mestres ascensos da Grande Fraternidade Branca, que Jesus Cristo fez parte por muito tempo, existem esses regentes que comandam essa trajetória do planeta Terra. Né? E é como se fosse uma música mesmo, né? Eles regem e eles comandam, né, toda essa energia dentro do nosso planeta. Então, para mim, eles são os grandes regentes dessa orquestra, né? Eles são os maestros dessa orquestra. E quantos são? 7. Principais. Exatamente. Dentro de algumas leituras, né, para a energia da Grande Fraternidade Branca, elas também fragmentam, né? Mas para que a gente possa simplificar, a gente vai falar sobre as 7 principais. Então, quem já gosta de buscar conhecimento vai ver que tem outras leituras que falam sobre mais cores ou mais energias, né? Então, a gente vai falar sobre as 7, que é a base desse trabalho da Grande Fraternidade Branca, que se apresentou lá muitos anos atrás, né? Inclusive, a Márcia hoje trouxe um livro, né? Sim, dos grandes mestres, né? Enfim, eu não gostava muito deles. Ainda não gosto, às vezes tem uns piripaque com eles aí que eu não curto muito a fraternidade. Porque eu tenho receio, tenho meus crequeque do meu ego. Falar. Eles, né? Isso aí, que é uma energia do seu ego, né? Que é uma energia do meu ego, então volta e meia eu dou uns agitos nessa galera também, né? Eles me agitam, eu agito eles também. Essa é a minha parte visceral, né? Então eu já não sou muito afeiçoado a eles, mas aprendi a respeitar, entendi algumas qualidades que eu tenho também, através dos meus raios.
Já fui muito mais próximo. Hoje eu não sou tão próximo assim. Mas um conhecimento muito importante, né? Muito legal E eu acho que é também. muito da nossa afinidade, né? Sim. Não, eu acho que não tem certo, errado. A gente, é que nem tu falou, eu não tenho afinidade. E isso não diminui o teu respeito, até porque você trabalha muito com o Saint-Germain, Sim. com o Miguel Arcanjo, né? Então tem essa questão minha com eles e que cada um aí tem as suas também, né? Essa ressonância ela parte muito disso. Mas é interessante o ponto de visão que cada uma dessas forças trazem, né? Porque em algum momento a gente tem uma força a mais de um raio verde, tem uma força a mais de transmutação, tem uma força a mais de amor incondicional. Em determinados pontos da vida é bom a gente conhecer para entender de onde vem essa força, às vezes que a gente desconhece da gente mesmo, que a gente esconde isso da gente mesmo. Então, vai ter momentos da nossa vida que a gente vai transpassar uma pela outra, né? Como se fosse uma jornada, né? Então, na minha opinião, eles trazem muito como eu vi também o vídeo do Laércio Fonseca, eu gosto muito dessa percepção que ele tem, que ele traz, que existe sim consciências que encarnam, mas existem consciências que não encarnam e também já são mestres, né? Então, não significa que um mestre ascensionado ele teve que descer para encarnar aqui. Não, existem muitos mestres ascensionados que já são ascensionados e que escolheram não densificar, não passar pelo que a gente passa. E não quer dizer que nós somos maiores ou melhores que eles e eles maiores ou melhores que nós. Eu acho que isso é muito legal porque dentro dessa grande empresa, dessa indústria vital, né, nós temos os nossos que assim como eu tenho com eles. Então, na minha visão, a gente pode aprender muito com eles e é muito importante. Bora lá então? Bora lá então. Começar a falar dos nossos mestres? Acho que 7 principais é um ponto raiz, porque o número 7 é um grande número, né, da perfeição, 7 dias da semana, né? Tem várias correlações que trazem, né, até mesmo da multiplicação do 7, né, 21 dias e várias coisas assim, que a gente pode absorver também. Dentro dos 7 chakras, a gente associa muita coisa também, que também traz algumas dessas forças dos mestres ascensionados. Então a gente começa com a Márcia falando sobre o raio azul. O que é o raio azul e o que mais? Quer falar mais alguma coisa? Isso, eu queria falar sobre esse vídeo, né, que a gente falou, que eu comentei ali sobre o Laércio Fonseca. E tá no YouTube A Grande Fraternidade Branca, Professor Laércio Fonseca. Eu acredito que dê para a gente colocar um Isso, link vamos colocar depois, perfeito. No nosso vídeo, né, do Laércio, então, para que as pessoas também, né, consigam buscar isso. Sim. E juntamente eu queria falar que além do vídeo existe um cara que eu sou extremamente encantada, que canta todas as músicas dos raios, né? E é o Lucas Belgrado. E eu acredito que a gente também possa deixar o link dele, porque as músicas são fantásticas. Falando de todos os raios. Que legal, eu não conheço. Vou ver também. E as músicas são extremamente lindas. Então eu já aconselho a todos a ouvirem Vamos a lá, música então. do seu raio. Que lindo. Então, começamos pelo raio azul. Que dia da semana domingo, né? Ele é regido pelo mestre Elmória Khan. Mestre Elmória, ele é o regente do raio azul, junto com seu complemento divino, a mestra Miriam. E juntos eles regem o raio azul. Eu tenho, diferente do Gabriel, um amor gigantesco Tem um amor e ódio, pelos mestres. E principalmente pelo meu raio, porque eu tenho uma conexão muito grande que é o raio eles, azul, né? Que é o raio azul. Eu tenho uma conexão com o raio verde também,
raio da cura, né? Mas o raio azul, ele tem o meu coração. Então, Mestre Elmória, né, as características de quem faz parte deste raio é o poder divino, a força e a libertação pela fé. Os arcanjos, o arcanjo que rege o raio azul, então, é o nosso amado, querido arcanjo Miguel. E o Elohim é Hércules. E as qualidades das pessoas regidas por esse raio é proteção, fé, força, poder, perfeição, amor de Deus, as suas leis e autocontrole. Mestre Elmória, ele foi, nas encarnações dele, nas passagens dele pela Terra, ele foi o rei Arthur e ele foi Abraão. Uau, que lindo. Então, por isso desse raio, porque ele é um raio de muita disciplina, né? As pessoas regidas por esse raio são rígidas e disciplinadas. E isso vem uma característica muito grande de Abraão, né? Que foi, Gabi? Não sou nada disciplinado. Mas eu sou assim, às vezes. E então, nessas encarnações que ele passou pela Terra, justamente pela história de rei Arthur, né, que foi um rei justo e que lutou pelo seu povo, e Abraão também lutou pelo seu povo, né, Mestre Elmória, então, a última encarnação dele aqui na Terra, então, foi como rei Arthur. E Faz tempo. Faz tempo. E ele teve encarnado, então, no século XIX. E a partir do século XIX ele ascensionou, né? Se tornando o regente do raio azul e sendo, então, o Mestre Elmória Khan, que foi a última encarnação dele na Terra. É engraçado que essa história do rei Arthur, ela é muito significante para mim, né? Então, eu acho que dentro de uma mitologia, né, essa parte sempre retorna histórias, sempre tem filmes novos, porque é uma coisa muito impactante, é uma coisa que abrange uma consciência global, né, muito importante, né? E o raio azul, ele traz essa força da obediência e da disciplina. Todos os raios, isso a Ana pode falar melhor que eu, todos os raios eles têm o seu templo, né, o seu templo etérico, que é a cidade etérica aonde eles estão localizados, a cidade espiritual. E o templo etérico do Mestre Elmória é o templo da vontade divina. E os chakras que ele rege são o chakra laríngeo e o terceiro olho. Então, são os chakras mais ativados, né, nas pessoas com essa regência do raio azul. Você tem mais facilidade, então, para utilizar esses dois chakras. Esses dois chakras. Show. Junto neste raio, e que eu quero trazer de novo, porque eu preciso, tem a Palatenas, né, que é uma deusa, uma mestra, que ajuda, então, Mestre Elmória, e o meu querido mentor, Sanat Kumara, fazendo parte desse raio também. Eles trabalham muito a proteção, né? E Arcanjo Miguel é proteção também, que faz parte desse raio. E a cor azul, ela traz isso, né? Ela traz, além dessa proteção, ela traz essa beleza. E o que a gente não pode esquecer e não pode deixar de dizer aqui, que Mãe Maria também faz parte desse raio. Mãe Maria também está presente nesse raio. Inclusive, Mãe Maria, ela transita por muitos raios. Eles. Palas Atena também, que é o raio que depois que a gente vai falar, raio verde, né? Raio verde e tal. Por isso que a gente diz, eles transitam por todos, mas as características, né, em alguns assim são mais bem presentes, mais pontuais e marcantes.
Então, mestre Elmoria Khan é o meu mestre. Eu já tive o prazer de encontrar com ele. E foi muito forte. Foi uma experiência única. Que eu espero não passar tão cedo, tá? Só para avisar. Só para deixar claro aqui. Mas é um raio de missão que ele também leva muito para a dor, né? Porque ele é um raio muito forte e que você precisa, de alguma forma, ter essa força que ele te traz para te seguir em frente, né? E não bugar com o teu ego. Na minha cabeça vem muito essa ordem dos templários, assim. Uma coisa muito significativa. E eu acho que uma assim. coisa da energia azul é essa força. Abre caminhos, tanto que chave do despertar, para o despertar, é uma canalização, é um desejo teu, né? De abrir esse movimento. Então, eu vejo o raio azul com essa força de abrir, de fazer, de determinação, né? Porque se a gente for olhar, os mentores, os arcanjos aí, são seres de corte, de decisão, né? Miguel Arcanjo. Para mim, Miguel é um ser que tem muita força. Sim, sim, não, não, né? Então, eu vejo o raio azul com essa, para mim, né? Ele tem essa energia da espada, do corte. Diferente, né? Mais alguma coisa, Márcia, que tu Não, queira falar? eu só quero dizer uma curiosidade, que mestre Elmoria, ele foi o mentor direto de Helena Blavatsky. Olha, que legal. E Helena Blavatsky foi uma mestra, né, ocultista que trouxe assim grandes verdades, né, para o nosso tempo. Inclusive, quem hoje trabalha com ela também traz verdades muito, Sim, que é a Andrea Francomano, que eu recomendo muito usar e tem o meu coração. Também trabalha com essa energia, né, do raio azul. E outra curiosidade que eu queria só para fechar, além de Rei Arthur e Abraão, mestre Elmoria foi Melchior, um dos 3 reis magos, que acompanhou o nascimento do nosso mestre Sananda, como Jesus aqui na Terra, né? Então, eles estavam aqui acompanhando essa evolução da humanidade, né? E aí, para contrabalançar toda essa força intensa do raio azul, eu venho falar então do raio amarelo, do raio dourado, que é a energia da segunda-feira. E eu senti de falar sobre o raio dourado, porque como ele é a minha energia primordial, onde eu vim, quem me conhece sabe que eu sou bem expansiva, enérgica, para falar, para me expor. Só que eu sou muito brincalhona, né? Eu acabo sendo bem exagerada, faço trejeitos, que eu vejo que tem muito a ver com a energia do raio dourado. Então, no raio dourado, a gente tem, que é um raio amarelo, bem dourado, então ele tem essa, quase como o ouro, né? Nós temos o mestre Lanto e o mestre Kuthumi. Confúcio também, né? Um dos grandes mestres acho que chineses, né? Também trouxe muita sabedoria. O arcanjo desse raio é o Jofiel. Então, uma das coisas que é muito bonita da gente falar sobre esse raio, para mim, é essa expansão da luz, é essa expansão do amor. Não que o raio rosa, que depois que a gente vai falar, mas ele é vida, ele é alegre, ele é intenso, mas ele traz essa amorosidade e ele representa dentro dos raios a cor dos mestres, né? Todos os mestres sempre têm aquele campo áurico dourado. Então ele representa essa energia da luz,
da divindade. Então, todos nós, por isso que a gente falou do movimento dos raios, né? Eles sempre vão ter esses movimentos de ter um pouquinho de cada um, né? Uma curiosidade legal que tem do raio amarelo, essa questão do desenvolvimento da parte educacional e da sabedoria, né? É muito legal, né? O raio amarelo traz muito sobre isso, sobre esse campo, né? Que a Ana Por estava isso que eles dizendo. têm que ser alegres, né? Porque quando você traz essa energia da educação, você tem que estar feliz, comunicativo, com vontade de se expressar e ser ouvido e cativar o coração dessas pessoas, né? Uma coisa interessante, Ana, é que o raio amarelo dourado, ele tem a energia do sol, energia solar, né? Essa energia que transcende, que ilumina todo mundo, né? Ele traz esse aconchego. Por isso que eu acho que não tem, para mim é uma das coisas que eu acho muito legal, que é esse balanço do caminhar, né? A gente começa com uma energia de vida azul, né? Cortar. E aí depois a gente vem para toda essa energia solar. Então a gente tem como mestres, né? O mestre Kuthumi, a gente tem essa força dessa sabedoria do estudo. Então, uma das coisas que a gente pode trazer como base é essa vontade de buscar o nosso conhecimento. Então, quando a gente tem alguma dúvida, se conectar com a energia do sol, né? Eu senti muito de trazer hoje essa flor amarela para a gente buscar, porque é na energia, todo mundo... A curiosidade da sabedoria, né? E é a luz, né? Aonde vem esses movimentos de força, vitalidade, porque quando tem muitos dias nebulosos, a gente vai se sentindo fraquinho, né? E eu sinto que a energia do raio amarelo traz essa percepção. Traz essa iluminação, né? De energia, de vibração, até no filme que você me passou ontem. É puro raio amarelo. Puro raio amarelo, é puro sol, né? É solar mesmo. E dizem que, eu não sei se eu vi no filme, eu não sei se alguém me falou. Alguém me lembrou aqui? Mas quando você está com uma energia, uma carga de energia muito negativa, muito alta, se você for para o sol, ele descarrega toda essa energia, né? Então essa cor tem esse poder, né? Eu acho ele fantástico. E o raio rosa, vamos falar sobre o raio rosa. É maravilhoso, né? Eu acho que é um dos raios que a gente mais está tendo conexão agora, né? Pelo fato do desenvolvimento dessa nova era que tanto se fala, né? Eu acredito que a expansão do chakra do coração traz muito essa parte e essa comunicação do coração. O suspiro das duas aqui foi incrível, né? Existe um estudo das 12 pétalas, que é um estudo que eu faço, que fala sobre as 12 pétalas do coração, né? E você tem dentro desse estudo das 12 pétalas, você vai encontrando e destravando 12 camadas próprias suas que desenvolvem esse chakra coracional. Então eu vejo muito que esse raio rosa trabalha esses aspectos do desamor e do amor alto. E quem é a regente? Eu ia dizer quem é a regente desse amor todo, amor, né? Dona Mestra Rovena. Mestra Rovena é puro amor, né? É puro amor. E eu acho muito legal a gente falar também do raio rosa, não que tem a ver, mas eu sinto que ele tem muito a ver também com a energia desse despertar do coração, que é um dos trabalhos da Irmandade da Rosa, né? A Irmandade da Rosa não tem nada a ver com a Grande Fraternidade Branca, mas o objetivo dela é trazer a base do amor, né? Então, quando você fala das rosas, não tem como não me lembrar da Irmandade da Rosa. Inclusive, a Ana traz isso com a sabedoria que existem 3 presentes dos mestres ascensionados, né? Que são eles, um deles a rosa, né? Na verdade, para a gente entender o poder e o amor que eles têm incondicional por nós, seres humanos, eles nos presentearam na Terra com as flores. Então, quando a gente olha
para essa flor aqui, tem uma geometria nessa flor, como tem naquela lá. Então, quando a gente fica olhando para uma flor, nós estamos nos conectando com toda essa geometria sagrada. A neve, né, que é um dos movimentos também que cada floquinho tem um desenho, e os pássaros. Então, o canto dos pássaros. Se a gente ficar olhando, hoje de manhã, a gente estava com um tucano. Aquele dia que tu foi lá em casa, lembra? Hoje ele estava lá no mesmo lugar, naquela árvore. E o tucano, ele traz essa percepção da fala, da comunicação, né? Então, cada uma dessas... não é objeto, é significado, né? Ele tem um carinho da Grande Fraternidade Branca pela gente. Eu tive uma experiência com o Raio Rosa, na Irmandade da Rosa, que foi muito significativo, né? Eu entrei dentro de uma rosa mesmo e ela me envolveu nesse amor divino. Era uma coisa que eu nunca tinha sentido na vida, né? Dentro das meditações foi muito importante. E qual é o arcanjo do Raio Rosa, que eu não me lembro? O arcanjo Samuel. Os Elohim são Orion e Angélica, né? E o Raio Rosa, ele compreende o amor divino, a compreensão, misericórdia, caridade, compaixão, perdão, conforto, beleza, criatividade e comunhão com a vida. E o Raio Amarelo, já que tu tem aí como é que se diz, essa apostila aí, esse e-book. O Raio Amarelo, o que tu quer saber? Das qualidades? As qualidades, né, que eu acabei não falando. Sabedoria, inteligência, conhecimento, desejo de conhecer a Deus e iluminação. O Raio Rosa, eu estava vendo muito, Mestra Rovena é por amor, né? Deusa Kuan Yin faz parte do Raio Rosa. E Deusa Kuan Yin, ela é a deusa do amor universal, universal, né? E do perdão, da compaixão, né? Desse sentimento que deve ser fluido, né? E o poder da deusa Kuan Yin, além do amor universal, é trazer o equilíbrio das kundalinis. Então, é muito forte deusas tão amorosas também trabalhar a energia sexual, né? Porque a Kundalini representa o fluxo da nossa vida através das Kundalinis, que as Kundalinis levam a nossa energia. E elas são as regentes da nossa energia sexual. Porque, diferente do que as pessoas entendem sobre sexualidade, quando a gente traz essa fala, essa palavra, energia sexual, que nem a gente falou no último podcast sobre Maria Madalena, a energia sexual é a excitação pela vida. Então, por exemplo, eu preciso estar motivada para vir fazer o podcast. Eu preciso estar excitada. Meu Deus, eu quero fazer aquele curso. Eu quero ir viajar. Eu quero comprar aquele livro para mim adquirir esse conhecimento. A gente tem que estar com um estímulo. E esse estímulo é a energia sexual. E que essa deusa maravilhosa, que faz parte desse raio, traz, né? A deusa, não é... Kuan Yin. Deusa Kuan Yin. Eu achei incrível aqui uma canalização feita com uma mensagem da Mestra Rovena, e eu queria fechar o Raio Rosa com essa mensagem, porque eu acho ela muito importante. Até o imutável poderá tornar-se mutante. A mesma forma que distancia duas almas, as une pela igualdade. Separando-se por orgulho, optam por caminhos diferentes. Mas em algum lugar futuro, finalmente suas costas se reúnem, unindo-as pelo laço do passado e pelos seus corações. Então, as palavras tornam-se desnecessárias e os corações se entendem, percebendo quantos semelhantes em essência são. Não há coração que não tenha uma porta de entrada. Não há coração desprovido de amor. Uau! Lindo, forte, né? Forte. E para pensar. Para pensar que tudo tem um caminho, tudo tem um porquê e tudo tem um retorno, né? Sempre. E nesse retorno, a gente vem então para quarta-feira,
É, né? Segunda, terça, quarta-feira, que é o raio branco. E quando a gente fala sobre o raio branco, a gente vai falar sobre esse retorno, que é a energia de Serapis Bey, né? Então, eu nasci na quarta-feira. A energia de Serapis Bey é uma energia que tem com um amigo íntimo, que é o arcanjo Gabriel, e o objetivo deste raio é trazer a ascensão para o planeta Terra. Então, quando a gente resolveu, eu e o Gabriel, trazer uma energia chamada Casa Arco-Íris, é para que a gente trabalhe e desenvolva, né? No meu caso, eu trazer essa abertura para a ascensão. Então, um dos objetivos desse raio, junto com o Serapis Bey, é fazer com que a gente termine o nosso processo, né? Serapis Bey, ele é o regente da energia de Luxor. Então, hoje essa energia de Luxor, ele está no Egito, junto com a deusa Ísis. No astral, né, gente? Isso, boa, amor, boa, no astral. Então, o objetivo dessa energia é fazer com que depois que a gente passe por todos esses raios, a gente conclua esse nosso desenvolvimento dentro, então, desse portal, desse templo Luxor. E essa energia é a conclusão de todas as nossas reencarnações. Então, a gente vem pelo raio rosa, trazendo o amor, e ele traz essa possibilidade do final através do raio branco. Algo aí, Marcita, que tu tá lendo aí que pode compartilhar do raio branco? Eu achei interessante tu falar da Casa Arco-Íris, né? E do projeto todo de vocês. E aqui diz uma coisa que eu acho que fecha muito, né, com esse trabalho, não só, né, mas de todo lugar, né, que vem. De todo lugar e em o trabalho do Chaves para o Despertar, que é diariamente recebeis uma certa quantidade de fogo sagrado. Conforme o uso que lhe dais, ele aumenta ou diminui. Ele é vosso por livre arbítrio. Então, eu acho que é isso que o raio branco ele traz para a gente, né? Ele dá a possibilidade para a gente desse fogo, desse fazer, desse fechar, mas quem usa é você. Gosto muito da parte que diz, né, do raio branco, eu acho que a energia do Arcanjo Gabriel ela é muito importante, porque o Arcanjo Gabriel é o arcanjo mais próximo, né? Ele é o mensageiro que envia os seus mensageiros para nós. Então, quando tá apertado aí, chama o Arcanjo Gabriel. E foi o arcanjo que trouxe a notícia, Trouxe né? a notícia, né? Para Maria. Para Maria. Então, ele é muito importante, né? Ele é o arcanjo regente aqui de todas essas comunicações, né, espirituais. Tudo passa por ele. Ele é a galera que tá ali folheando, ó, tu vai para lá, para cá. Então, ele é o grande coordenador. Então, se você precisa de clareza na vida, né, eu acho que o Arcanjo Gabriel pode trazer muito essa clareza para você. Qual que é E do raio branco a gente vai para qual raio, gente? Raio verde dourado. Raio verde dourado. Qual o regente? Mestre Larion, né? O que eu tenho para falar sobre Mestre Larion? Para mim ele é uma criança. Para mim ele sempre se apresentou como uma criança, né? Então eu acho que muito dessa minha energia sapeca também vem desse raio verde. Porque Mestre Larion, comigo, ele sempre se apresentou nas minhas meditações, sempre com grande amorosidade, com um olhar de sabedoria muito avançado, mas com aquela pureza daquela criança, né? Eles trabalham muito no raio verde dourado, tanto a energia dourada da sabedoria, mas a responsabilidade do autocurar-se, né? Dessa expansão da cura. Por que o verde ele é tão... Diga. Inclusive, é uma energia que se fala muito que tem a ver com a energia dos médicos, né? Das enfermeiras, Sim. Porque como ele trabalha com a cura, ele está muito ligado, né? À energia. Sim, muitos médiums que a gente viu que trabalham com a cura, com cirurgias espirituais, eles trabalham muito com o raio verde, né? Existe aquele Bezerra de Menezes, né?
tem mais o outro lá, que era o Dr. Fritz, se eu não me engano. Trabalha muito com essa energia do raio verde, faz cirurgias espirituais através dos seus médiuns. E existe uma coisa muito engraçada, né, com cirurgias espirituais, que as pessoas, às vezes, quando começou a surgir esse tema, né, muitas pessoas precisavam ver, né, que realmente acontece. Então tinha lá se eu não me engano, o filme que tem do Arigó, que fala de um médium, que traz muito isso, né, eles faziam cirurgias espirituais assim, no ao vivo e a cores, né? Cortando. Era. Porque as pessoas têm uma certa teimosia em acreditar, né, no mundo não energia físico, do né? Tomé, né? São Tomé. Isso. Então, o raio verde dourado ele trabalha muito com essa energia da expansão, da cura, e não só com isso. O raio verde de cura ele vai em qualquer profundeza para trazer essa. E essa profundeza também está muito ligado à deusa Palas Atena. Exato. Né? Você comentava que ela tem intimidade no raio azul, e ela também traz essa força no raio verde da justiça. Né? Ela é uma deusa que abriu muito essa energia da justiça. Né? Ela, se eu não me engano, ela é até dos advogados, né? Ela que tem. Então, aqui a gente vê a força do raio azul também no raio verde, né? Porque muitas vezes você precisa ter essa decisão. E a disciplina, né? Da disciplina e dessa cura. Não, tem que ir buscar, tem que tomar tal remédio, ou tem que ir fazer cirurgia tal. E às vezes você tem que ter essa E o raio verde ele trabalha muito com o Comando Esmeralda, né? Sim, Comando Santa Esmeralda, que é, na verdade, regido pela Mãe Maria, né? Mãe Maria. Comando Santa Esmeralda eu já tive algumas experiências também, muito profundas. E a galera faz trabalhos incríveis. Eles vão na profundidade mesmo, né? escuro. Uma curiosidade que Mestre Hilarion, ele foi o apóstolo Paulo. Olha, na época de Jesus. Então, ele já transitava também por esta terra nessa época, né? Ajudando nas curas, e foi um dos apóstolos que mais fez o trabalho de cura, e esses trabalhos de cura, né? Inclusive até São Francisco também trabalha muito com essa energia do raio verde, né? Verde. Porque fala também dessa questão dos animais e tudo mais. Traz toda uma consciência diferente que o ser humano não tinha, né? Então, São Francisco traz um conhecimento muito que eu não sabia, viu? Sempre tem, né? Sempre tem. E ele é regido pelo arcanjo Rafael, que dos três, eles são três arcanjos que são mais conhecidos, né? Miguel, Gabriel e Rafael. Então, ele... Que legal, gente. Olha, Rafael, tem coisa pra aprender. Rafael, eu já tive também experiência e não foi muito legal, né? Que me abri todo. Nós já entendemos, Gabriel, que tu tem o que com a grande fraternidade Mas branca? tá tudo certo. Curando hoje, tá curando Tá hoje. tudo certo. Então, o Arcanjo Rafael é muito sobre isso. Tem muitas pessoas devotas ao Arcanjo Rafael que trazem muito essa energia da cura e da cura física mesmo, né? De dores muito profundas, né? Principalmente em pessoas que têm doenças e tudo mais, se conectar com essa parte do raio verde é muito importante. E como é muito necessário a energia do amor para dar uma equilibrada nesse movimento, agora a gente tem o sexto raio, que é o raio rubi dourado, que também é bem parecido com a rosa, né? Tudo a ver, né, com tudo a rosa. E trazendo a novo a leveza, né, entre os raios. Isso que eu acho muito bonito, esse costurar das energias. Então, raio rubi dourado, regido pela Mestra Nada. De novo, eu volto a falar dela, Maria Madalena, na sua última encarnação. Ela virou Chohan desse raio, mestre desse raio, quando Jesus, mestre Sananda, então passou para ela a regência desse raio, que até então era era dele. E Mestra Nada, ela Maria Madalena falando do sagrado feminino, do amor e dessa transição. Maria Madalena, Mestra Nada, ela transita muito pelo raio rosa, junto com a Mestra Rovena. Elas trabalham muito essa presença do amor
que é o que precisa reger na Terra hoje, né? E você sabe o significado do nome da Mestra Nada? Sim, Mestra Nada, ela não se achava tão digna de ser uma mestra ascensa, né? E para várias questões que se tinham, ela se colocava sempre como inferior, né? Se colocava sempre na humildade dela. E aí ela ficou conhecida como Mestra Nada, né? Que não precisava de nada, nada era, né, tão importante assim. Que não precisava de um nome, que não né? precisava de um nome. As pessoas queriam que ela escolhesse esse nome por ego, né? E ela disse que não precisava de nada disso. Então ela ficou conhecida pela Mestra Nada, por essa humildade dessa... Porque é um nome bem peculiar, né? por essa mulher incrível que foi Maria Madalena, né? Então, ela é chama gêmea de Mestre Sananda, como eu já havia falado, e ela tem o papel de advogada do Tribunal de Justiça Divina. Ela que intercede por nós em muitas das nossas questões. Quando a gente tem alguma questão aí pesada para buscar, né, e para pedir, a gente chama a Mestra Nada e ela nos atende, ela nos atende como mãe, mas com aquele poder de justiça também, E né? é muito similar à energia da Mãe Maria. Da Mãe Maria. Né? Que Mãe Maria também é uma das únicas energias de consciência crística, né? Que consegue ir no submundo como os Exus, né? Então é um dos seres que consegue permear, caminhar nesse labirinto de dor pelo amor e ela tem essa característica, né, Ana, do ir para o submundo pela encarnação dela e pela iniciação e pela profundidade que ela teve com a deusa Ísis, né, que também ia ao submundo, mas também subia para a luz, né? E Maria Madalena, Mestra Nada, tem isso dentro dela. Né? Ainda a gente vinha conversando, tá, mas aí o Gabriel, tá, mas vamos falar sobre Maria Madalena com relação à energia dos Exus. Eu digo, mas amor, não tem muita coisa a ver, né? E ele, mas como não? Ela também vai no submundo, sim, mas ela é uma energia crística, ele, né? Sim. Daí a gente vinha conversando, né? E é muito lindo que a espiritualidade consegue fazer. Então a cor do sexto raio cósmico é a rubi dourada, né? A cor púrpura. E ela, o arcanjo que está junto com a Mestra Nada nesse raio conduzindo, é um arcanjo que eu tenho um pouco de intimidade. É o arcanjo Uriel, é o meu arcanjo regente, meu arcanjo que me acompanha, né? O arcanjo Uriel é o arcanjo das asas de fogo. Ele traz esse processo da entrada tanto na luz quanto na sombra. Ele consegue, ele tem as chaves para esses mundos, porque ele é o arcanjo que consegue transitar nesses dois mundos, junto com a Mestra Nada. Que legal. Fazendo esse trabalho, né, forte da sombra e da luz. Né? E é o arcanjo que me acompanha, que eu tenho comigo. E tenho uma intimidade boa com ele. Então, esse raio, do raio rubi dourado, o sexto raio, ele é o raio total do amor, né? Ele é o raio total desse fechamento de amor que leva... E como é importante a energia do amor, né? Se a gente prestar atenção, a gente tem o primeiro e o segundo raio é o amor. E o penúltimo e o último, o penúltimo é o amor. Então é como se ele fizesse
tem os raios finais, que é o azul e o lilás, mas temos duas energias de amor sempre protegendo. E é isso que eu ia dizer, dando gancho para falar do sétimo raio, que justamente, né, eles costuram esse amor, mas tudo isso, né, tem que ter o raio violeta que traz a energia do... Raio violeta, eu acho que é o raio mais utilizado dos últimos tempos aí, né? Porque a galera tá precisando. Então, o raio violeta, para mim, ele é muito especial. Quem é o regente do raio? Mestre Saint-Germain, inclusive encarnou como Conde de Saint-Germain, teve as suas experiências. Eu não conheço muito a história do Conde de Saint-Germain. E quem mais? A gente consegue trazer dentro dessa energia de Saint-Germain, né, dentro da minha linha de estudo, que Saint-Germain foi não só o Conde de Saint-Germain, mas foi José, né, pai de Jesus, e também como Mago Merlin, né? Então, raio da transmutação divina, é o raio da alta magia, é o raio e entendendo magia como uma prática espiritualista, ancestral e de alta magia, não voltada a essa coisa sombria, que é o que muito se prega hoje, que a magia é uma coisa sombria, mas não, é uma ferramenta universal. Inclusive, para todos os raios virem ao planeta, precisou de uma alta magia, de uma coordenação de Deus, dizendo haja luz, haja a sombra, haja o firmamento, haja os animais, os seres humanos, e assim foi feito, né? Isso é a magia, o poder do nosso eu divino, da nossa voz divina, do nosso pensamento divino, do nosso coração divino, tudo isso alinhado para criar a sua alta magia. E aqui a sua alta magia, ela diz sobre a completa harmonia do ser humano, né? A completa harmonia de você reger o seu corpo, de você reger as suas emoções, de você reger os seus pensamentos, de você reger tudo que você tem dentro desse espírito, né? E acender esse fogo sagrado. Quando a gente fala em fogo sagrado, a gente está falando do nosso espírito. E quando a gente fala do nosso espírito, é dessa grande intuição divina que vem através do raio da transmutação. Dentro disso a gente tem, né, o arcanjo Ezequiel, que traz muito essa força do discernimento, né? Quando a gente fala em raio de transmutação, a gente começa a pegar também, dentro dos ensinamentos da Tábua de Esmeralda, o nome, como é que é o nome mesmo das... Esqueci, gente. Até se lembrar, o que a gente pode também trazer, né? A força desse raio, ele está lá em cima, né? Se a gente for olhar essa condução dos raios, ela começa de baixo para cima, como os chakras, né? Uhum. Então, o primeiro raio, ele é o primeiro raio que está bem conectado com o planeta Terra, e o sétimo raio, ele nos conecta, então, com o astral, né? Com esse campo espiritual. Que é a ligação direta, né? Que é a ligação direta. Então, nada mais harmônico do que a gente falar desse sétimo raio, trazendo essa alquimia da magia, né? E uma das coisas que eu acho muito legal a gente falar também sobre essa energia, hoje ela é uma das regentes também do planeta Terra, né? Hoje quem está regendo a energia do planeta Terra é Saint-Germain. Né? Eu acho que é bom falar isso, Ana, porque a gente tem a ideia ainda, né, incutida na nossa cabeça que Jesus, né, é o Cristo cósmico e vai ser para sempre. Jesus regeu o planeta Terra por 2000 anos, né? Uhum. E hoje quem rege, quem é o nosso Cristo cósmico é Saint-Germain. Né? E isso é muito importante a gente falar do poder da gente falar sobre essas 7 linhas, né? Sobre essas 7 cores. E principalmente para que a gente possa se afinizar
com a nossa energia. Então, uma das coisas que eu aconselho vocês é pegar o dia da semana que você nasceu. Então, dali você vai ter no mínimo 6 mestres, né, entre anjos, arcanjos, arcangelinas, deusas, para você criar intimidade, né? Para você entender qual é o poder da mestra nada, porque se ela está no teu raio é porque tu tem uma afinidade com essa energia. Saint Germain, Serapis Bey, Mestre Kuthumi, então cada um deles traz uma peculiaridade única da sua essência como pessoa. E voltando ali, eu lembrei, né? Lembrou? Que bom. Então, das leis herméticas, né? Que fala muito sobre a transmutação do ser humano. A gente não vai... Que é o transcender o próprio ego, né? Então, eu vejo que o raio violeta, ele trabalha muito nessa questão de você transmutar os seus pensamentos, as suas palavras, as suas ações, transformar a tua vida para o teu bem maior. Então eu vejo muito que a magia ela se dá nisso, né? No ato de você mudar a si mesmo. Não existe magia maior, né, do que você mudar a si mesmo. Não existe, né? E existe uma prática que você faz isso aqui. Faz, mas tudo isso desenvolve o teu ser para se conhecer por inteiro, né? E inteiro tanto na sua sombra quanto na sua luz. E isso não quer dizer certo ou errado. Então eu vejo muito que o raio da transmutação é sim dos grandes magos, e nós temos sim esse regente maravilhoso que é Saint Germain, que já tive muitas experiências com ele, e principalmente com essa visão, né, de Mago Merlin. O pessoal acha que não existe, né? É um mito, mas todos esses mitos têm alguma raiz de verdade. Com certeza. Né? Então, o que eu posso dizer sobre magia e Merlin é que Merlin é um título. Muitos de nós fomos Merlins, né? E temos essa veia magística muito atuante, que é através da nossa palavra, através dos nossos olhos, nossos pensamentos e de todos os 4 elementos dentro do nosso corpo. Quando a gente está em pleno espírito, em comum com Deus, nós somos agentes de alta magia, impactando diretamente na vida das pessoas, com amor, com transmutação, com sabedoria, com dedicação e educação, né? Então eu vejo muito sobre isso no raio violeta. Que lindo, né? E assim, então, a gente... Mas só para fechar, uma das coisas que eu queria trazer e que... É que a gente conseguiu complementar os 7 raios, que eu né? acredito que seja, assim, do raio da transmutação, é o perdão. Né? Ele é o raio do perdão. Ele é o raio que, para você ter esse amor incondicional, para você conseguir falar e viver de fato o amor incondicional e todas as características de todos esses raios, você tem que viver em comunhão com o teu irmão, com o teu próximo, e o nosso planeta hoje precisa muito disso, né? Muito do precisa perdão. Muito dessa transmutação e transmutar esse perdão, né? Não só pelo outro, mas por si mesmo, né? Uma das coisas eu vejo muito que a gente tem essa cultura e aprendizado do sempre o outro, né? É mais fácil perdoar o outro e a gente não se perdoa, né? Eu acho que é uma das grandes chaves para esse trabalho, a gente fechar, né? Dos 7 raios, além dessa transmutação do que a gente está falando aqui, mas é o auto-perdão, porque a gente sempre consegue entender não, tá, tudo bem, você fez isso, eu te perdoo. E a gente tem uma dificuldade enorme de se perdoar, de se compadecer, de ser amoroso. Então, eu acho que, além da gente falar da transmutação, de todo esse processo, é essa transmutação interna do auto-perdão, né? Não tem como passar, né? É aí que a gente se perde nas nossas sombras, né? Porque falta essa transmutação da gente mesmo, né? Então, eu acredito que seja uma pincelada bonita aqui que a gente dá curiosidade para todo mundo, né? E que as pessoas busquem, porque são histórias incríveis, são sabedorias e energias incríveis, né? E que a gente consiga abrir essa caixinha
e conseguir olhar para esse todo e enxergar todos esses mestres regendo a Irmãos, gente, né? E são nossos irmãos mais velhos, Isso aí. né? Que todo mundo busque e ouçam as músicas, ouçam o videozinho que vai ficar. E não sei se tem mais alguma coisa, Ana, para complementar. Acho que não, acho que ficou muito bonito. Então, fica aí o nosso agradecimento por você estar conosco nesse podcast. Lembrando que o nosso podcast é a cada 15 dias, às sextas-feiras, às 19h19. E foi um prazer conversar com vocês. Arro. Muito obrigado, Até a Tati. próxima. Até a próxima.